Amém, graças a Deus. Então, sem perca de tempo, sob o toque de somente crer, receberemos nosso pastor Milton, que nos trará a palavra para essa manhã. Querido Deus, eterno Pai, estamos mais uma vez na Tua casa, agradecidos, não por mérito nosso, Senhor, mas pela Tua graça, o Senhor nos concede o privilégio, o espaço de tempo, para que dedicamos o louvor a Ti, a adoração, o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Toma conta de cada um de nós, Senhor. Seja bondoso, compassivo e misericordioso. Fala conosco, Senhor. Mais uma vez rogamos, com o perdão dos nossos pecados e a graça do Senhor inefável, o amor incomparável, ó Deus, estendido a cada um dos Teus filhos, em todos os lugares, em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia com Jesus a todos. Amém. Louvando, né? Que bom, né? Bom se nós pudéssemos ficar só louvando, né? Somente louvando, né? Não vou tomar o tempo de vocês. A gente toma algumas anotações, mas a gente tem que remir o tempo, né? Tomo graças a Deus nesta manhã por vocês estarem aqui, irmão Sebastião, mais o irmão Roberto, né? Doutor, né? Doutor Roberto, né? Doutor na medicina natural. É uma pepita, né? Que Deus tem ali na igreja de Goiânia. E ele veio conhecer a nossa região. Quem sabe ele vem mais, né, irmãos? E o irmão Alessandro e a esposa, né? Também está nos visitando. Que Deus os recompense, né? Que venham mais, né? E que eles tiveram, né? A singeleza de vir até aqui nos visitar, né? A gente considera que ele veio assim, vieram, né? E nós somos gratos por isso. E vem mais, irmão Alessandro, a estrada dá de passar ainda, né? Amém? Mas no mais, irmãos, nós vamos, como diz, no mais, irmãos meus, né? Meus irmãos. Vamos aqui à escritura, porque o tempo já passou das 9, né? Já são 9h10. Vamos ler, eu quero ler duas escrituras. Efésios, primeiro Romanos 8, versículo 19. E
Efésios, mas a de Efésios vocês não precisam achar, tá bom? Porque senão vocês vão ter que estar desfolhando a Bíblia e tudo. Efésios 1 e 8. Não, 1 e 9, né? E Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Efésios 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Senhor, acrescenta as bênçãos desta palavra tão gloriosa nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Não tem hino, né? Amém. Amém. Não tem hino agora depois da leitura, não, né? Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de tomar nesta manhã mais sobre o versículo 9 de Efésios, capítulo 1. Descobrindo o mistério da sua vontade. Muitos falam em mistério, né? Muitos. Nós, graças a Deus, o povo da mensagem, nós não somos misteriosos. Graças a Deus que Deus escolheu um povo simples, né? Mas o mundo fala em mistérios. Ah, mistério, isso é mistério, isso é mistério. Claro que há mistérios, né? Em todos os sentidos. Quando se fala de pesquisas, o povo pesquisa algo que se torna, enquanto ele não sabe, é um mistério, né? Mas depois que ele aprende, já não é mais um mistério, né? Aquilo foi revelado, o profeta explica isso. Agora, para nós, veja bem, para o mundo religioso, irmãos, o batismo em nome de Jesus Cristo é um mistério. Para nós, já se tornou algo como que comum, né? Por quê? Nós aprendemos isto através da mensagem e, graças a Deus, né? Isto foi a nossa madre recebeu, né? Então nós sabemos que há uma só fé, né? E um só batismo, e o batismo é em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo sentido. Mas para o mundo denominacional continua mistério. Eles não entendem. Para eles é mistério, para nós está revelado. Amém? Está revelado. No livro de Romanos, no capítulo 9, eu gostaria de ler também o versículo 1 ao 5, mesmo sentados. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza. Paulo exclamando, né? Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração,
porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, os quais é a adoração de filhos, e a glória, os quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Oh Deus, veja que Paulo já tinha sido revelado o mistério para ele, mas ele sabia que o povo dele, os judeus, não tinham recebido o mistério. Não, eles preferiam estar na lei do que receber Cristo. E Paulo tinha recebido. E no versículo 5, Paulo chega a dizer que este mistério, dos quais são os pais, os judeus são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então Paulo já sabia claramente que Cristo era Deus bendito eternamente. Paulo já sabia ali que não era uma segunda pessoa, mistério sendo revelado. Jesus não era uma segunda pessoa, era Deus eternamente. Amém. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Deixa eu tomar aqui um parágrafo, irmãos. Primeiro, parágrafo 17 da mensagem Manifestação dos Filhos de Deus. Paulo disse aos Romanos, parágrafo 17: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você tem suficiente fé para si mesmo, para ser salvo, tenha suficiente fé. Não importa quão teimoso seja aquele menino, a sua criança, ou a sua menina, eles serão salvos. Amém? Tenha confiança, eles são salvos, serão salvos de qualquer maneira. Amém. Deus, de algum modo, se ele tiver que deixá-lo deitado lá em um hospital morrendo, eles serão salvos. Deus prometeu isto. Deus prometeu a herança. Diz o irmão Brana. E eles estarão lá. Disse Isaías.
todo o seu rebento com eles. Eles não deverão ferir nem destruir em todo o meu santo monte. Amém. 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 Então, irmãos, é uma promessa bíblica. Tenha confiança. Os meus filhos serão salvos. Eu sempre me lembro que a irmã Margarida, quando às vezes ela era questionada acerca das nossas crianças, que tinha umas criancinhas nossas que eram um pouquinho teimosas, né? Hoje já estão maiores, já estão mais grandinhos, né? Aí, mas os seus filhos são uns meninos arteiros, teimosos. A irmã Margarida, ela dizia: eu não estou criando meus filhos para Satanás. Estou criando para Jesus. Ela teve esta confiança, né? Nós devemos ter esta confiança, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Amém? É somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Amém. Tá bom, os teus filhos são salvos. No parágrafo 27 desta mesma mensagem, adoção, manifestação dos filhos de Deus. Agora estamos vindo a este grande mistério escondido, que tem estado escondido desde a fundação do mundo e agora sendo revelado nos últimos dias para os filhos de Deus. Ponto. Então, meus amados, o grande mistério de Deus a ser revelado nos últimos dias não é para o mundo, é para os filhos de Deus. Amém? É para os filhos de Deus. Crê você que isto seja a verdade? Que os filhos de Deus são manifestados? Antes de irmos a qualquer lugar, vamos voltar para o capítulo 8 de Romanos só por um momento. E deixe-me ler isto a vocês, para vocês. Veja, isto é o aparecimento do que eu estou falando aqui. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém, amém. Amém. Nós não vamos ficar aqui nesta mensagem, vamos somente citar alguns parágrafos aqui, por pouco tempo. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 105, o profeta fala um pouquinho sobre esse mistério, né? Esse mistério escondido para o mundo não será revelado. No parágrafo 102, o profeta diz: agora, o mistério oculto de Deus, ele o tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. E ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Deus queria se mostrar a seus filhos, se revelar.
Ele estava escondido. E a ele ainda está escondido. Ele ainda está escondido dos olhos dos sábios e dos entendidos, mas está se revelando aos pequeninos. Jesus disse isso, irmãos. Ele orou e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas, esse mistério dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Amém? É você um pequenino? Amém, amém. Manduísa, Deus abençoe. A Manduísa está aí. Perdão, Manduísa. Eu não tinha visto a irmã. Por quê, irmãos? Aleluia. Porque primeiro não havia nem mesmo uma lua. Não existia lua, nem estrela, nem átomo, nem molécula, nem ou nada. Mas ele era Deus. Amém? Ele permanecia Deus. Que profeta Deus tem nos enviado. Porém, ele não era exatamente Deus ainda, naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Veja a manifestação, né? Deus manifestando seus filhos para adorá-lo. Amém? Amém, amém. Deste modo, na minha opinião, a primeira coisa que ele fez foi os anjos. E então eles o adoraram. E isso o fez Deus. E ele começou dali, assim como nas mensagens anteriores eu tenho tentado explicar isto, analisar isto. E agora então, quando os anjos começaram a adorá-lo, isto foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Não havia nada. Era tudo trevas. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Então ele era Deus. Assim como ele perguntou a Jó: onde tu estavas quando eu estava colocando os fundamentos da terra? Por certo, Jó ficou como que agradecido por aquilo, né? E trêmulo, né? De Deus fala isto com ele. Um homem que Deus fala diretamente com ele, é claro que ele fica nervoso, né? Quando a gente vê profeta dá testemunho de às vezes que Deus descia para falar com ele nas montanhas lá nos Estados Unidos. O profeta chega a dizer que ele viu pedra rolar e cortar copa de árvore, só pelo aquele ventozinho que aproximava Deus, né? Rolava pedra das montanhas e cortava galho, copa de árvores. E o profeta estava ali, mas nada, nem uma pedra ia atingir ele, porque ele era exatamente o personagem que Deus vinha falar com ele. Nada podia atingir ele. Nada, metralhadora, bomba atômica, nada. Eles podiam explodir todos os mísseis do mundo naquela hora sobre a montanha que o profeta estava aqui, né? Ali havia algo que ia ser antimíssil, né? Algo de Deus, a atmosfera de Deus. Amém por isso. Deus maravilhoso, aleluia. Agora, Deus tinha um propósito para isto. E o propósito de Deus era o quê? Era manifestar os seus filhos para que ele tivesse uma igreja, para que ele tivesse uma noiva. O grande mistério de Deus. Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E sobre isso que eu quero falar com a igreja nesta manhã.
o mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como isto tem se desenrolado exatamente até esta hora presente em que estamos vivendo. Estão vendo? Aí estão vocês, então vocês entenderão claramente. Vejam, vocês entenderão, a igreja entenderá claramente, diz o profeta, o que está sendo feito. Por quê? Quem desenhou este quadro, quem moldurou esta mensagem, não foi o homem, foi Deus. Deus usou um instrumento humano, mas quem moldurou a mensagem foi Deus. Foi Deus que moldurou. Deus usa o ser humano. Assim como Satanás usa o ser humano para pintar ele todinho, rebocar, vamos supor, tirar a roupa, ou botar uma roupa diferente, ou cortar o cabelo, ou deixar o cabelo crescer, e etc, etc. Deus usa também vasos de barro. Deus usou um homem chamado William Branham. Deus usou um homem chamado Paulo. Deus usou um homem chamado Eliseu, né? E Deus usou os seus e está usando até hoje. Amém? Continuando nesta mensagem, irmãos, Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu marquei em outra aqui, mas tudo é a mensagem, né? Predestinou. O mistério predestinado de sua vontade. Predestinou. Aí está o mistério. Predestinação é um mistério. E o mundo não crê em predestinação. Eles creem em muitas coisas, né, subjetivas, mas na predestinação eles ignoram. Então ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, parágrafo 184. Cristo, mistério de Deus revelado, a voz de Deus. Então, antes mesmo que houvesse, que Cristo ou qualquer coisa estivesse sobre a terra, veja o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva. É um mistério. O mundo não entende isto, mas ele escolheu a noiva sabendo que Eva cairia por descrer da palavra, e sabendo que ela cairia, mas nesta palavra mas ele escolheria uma noiva que não cairia. Amém? Ele escolheria uma noiva que não cairia, que se manteria firme nesta palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Irmãos, nós estamos firmados na rocha. Pode todo mundo dizer que a mensagem está errada, que o William Branham é falso profeta. Não, a sua mente está selada, que ele selou. É igualmente a madeira da arca, ela foi betumada, né? Então não penetrava a umidade. Então o profeta explica que a nossa mente está betumada pelo Espírito Santo. Você sabe dentro do seu coração que a mensagem é a verdade de Deus. É o que Deus
toda a verdade, todo o mistério de Deus está revelado nos 7 selos, todo. E sem contar que o mistério dos 7 selos está espalhado nas eras da igreja em muitas mensagens, né? Porque o profeta vinha de vez em quando, Deus dava uma pinceladinha, Deus dava uma pincelada, Deus dava uma pincelada através do profeta, até que ele desceu em Jeffersonville ali em março de 1963 para mostrar e revelar todo o conteúdo da redenção, todo o conteúdo, todo o mistério escondido que estava oculto de todas as eras, de todas as gerações, começando pelo Éden. Deus começou com o profeta lá no Éden, e começou até antes do Éden, né? Como o profeta, Deus começou com o profeta quando o primeiro átomo se formou, né? E eles falam que houve aquela explosão, né? Explosão do Big Bang. E o profeta disse que Deus pegou uma faísca daquela. Você vê que essa explosão foi muito grande, né? Que Deus pegou uma faísca ali, Deus estava começando a desvendar o mistério de seus filhos. Por quê, irmãos? Porque todo o processo que Deus usou foi por causa de nós. Foi para que ele tivesse uma noiva, aleluia, uma noiva da palavra, uma noiva que não se redava, não creria em tonterias, em enredos denominacionais, e nem em enredos que se saem da mensagem, que se dizem da mensagem, mas que se mantém tipo Zorobabel, no prumo, aleluia, no prumo de Deus. Então, o profeta disse que Deus pegou aquela faísca, aí era brasa pura, né? Aí Deus levou ela num lugar bem distante, num lugar que tinha estava muito frio. Aí Deus levou ela e congelou. Levou alguns anos, né? Congelou aquela faísca. Quando aquela faísca estava congelada, Deus trouxe ela de novo na posição que ele queria. Aí ela descongelou, porque saiu lá do gelo, né? Chegou mais ou menos numa temperatura normal, aí descongelou. Mas quando descongelou, a água não largou mais da pepita, né? Então aquela pepita ficou coberta de água. Por isso que daí, quando Deus foi começar, para ele queria pôr o homem sobre a terra, então ele disse: haja luz, né? E veio a luz. Então ali Deus viu que a terra estava sem forma, vazia, né? Não tinha nada habitando, não tinha peixe, não tinha árvore, não tinha nada. Então Deus disse: separe as águas, né? Deus estava começando a sua obra, desvendando os seus mistérios. E as águas se separaram e apareceu a porção seca. Aí Deus chamou a porção seca terra. E o ajuntamento das águas ele chamou mares, né? Como a Bíblia diz. E assim Deus foi trabalhando até que ele colocou os animais, os peixes, as aves, os animais. E o último ser que Deus criou os luminares. E Deus estava preparando tudo para criar o homem. Tudo que Deus estava fazendo era para criar você. Quando estava tudo, que Deus se agradou de tudo que tinha feito, aí Deus disse: agora, né, vamos fazer o homem, né? Porque Deus já tinha criado o homem, mas Deus tinha criado o homem espírito. Mas quando Deus foi fazer, Deus fez um pedaço de barro. Para quê? Para que o homem fosse frágil, para que Deus pudesse tratar com o homem, e o homem pudesse entender que ele não podia ir às nuvens por sua conta própria. Você vê que os pássaros voam, né? Os pássaros voam, irmão Roberto.
né? Os pássaros voam. Cadê que o homem voa? Né? Então, no sentido, tem sentido que o pássaro vai além de nós. Para o homem voar, ele tem que fazer um projeto, né? Tem que criar um material bélico, né? Mas o pássaro não, o pássaro voa, e a águia é a rainha dos pássaros, né? Que voa mais alto. Então, isso são pequenas coisas daquilo que Deus quer fazer, está fazendo e vai fazer. Eles não entendem, mas precisam entender que o mistério de Deus é Cristo em nós. Essa é a coroação do mistério de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Então era Deus em Cristo, o primeiro passo, né? A primeira manifestação de Deus com o homem para salvar, para redimir, foi Deus em Cristo. O segundo estágio é Cristo na igreja. E o terceiro estágio é a igreja no reino restaurado. Amém? Aleluia. Então o grande mistério de Deus agora sendo desenrolado, que esteve oculto desde a fundação do mundo, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim. Agora observem, nós encontramos que ele fez isso, Deus. E aqui em Efésios e em muitos outros lugares, porém isto lhes dará o suficiente, esta afirmação. Agora, através das eras, ele tem estado lentamente desenrolando este mistério. Aleluia, durante as eras da igreja. Durante as eras da igreja, que é outro fator, é outra coisa que o nosso sistema religioso não compreende. Eles acham que isso é tonteria, é mistério, e que os mistérios não é para o homem, é para Deus, são coisas ocultas. Mas está prometido, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, todo segredo de Deus será revelado. Amém. Todo. Amém. Então, ele tem estado lentamente, Deus não está apressado, desenrolando este mistério. Podem vocês ver agora? Como ele fez? O que aconteceu na prefiguração agora? Ele abriu o lado de Adão e tomou parte de sua carne, a qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem de ser a palavra. A noiva tem que ser a palavra, pois ele é a palavra. Amém? Cristo. Ela não pode basear-se em credos. Aleluia. A nossa mente está betumada contra credos. Glória a Deus. Então ela não pode se basear em credos. Ela não pode se basear em denominação. Não. Ela não pode basear-se em comportamento, em bom comportamento. Ela tem de se basear somente na palavra, porque ela é parte da palavra. Assim como Eva
era parte de Adão. A noiva é parte de Cristo. Porque ela é parte dela. Ela foi tirada de Cristo. Estão vendo? Oh, que coisa tremenda. Por isso Jesus disse: se vós estiverdes em mim, a minha palavra, em mim a palavra, então e minha palavra estiver em vós, então pedirei tudo o que quiserdes, porque você e a palavra são o mesmo. Ele tem as preeminências, ele tem a soberania de governo. Aleluias. Você é um prisioneiro dele. O mundo está morto. Você não tem mais nada. Você vê as demais pessoas vivendo da maneira que elas vivem. Contudo, você não faz. Você é um prisioneiro. Aleluia, de Cristo. Você está ligado a Ele. Aí ele diz: meu jugo é suave, amém? Meu fardo é leve. Ligado em Cristo, ligado com Cristo, com sua palavra. Eu faço somente aquilo que agrada ao Pai. E não podeis crer que eu sou. Então crê na palavra. Tão perfeito, diz o profeta, tão perfeito. Agora notem, no decorrer das eras, ele tem estado grandemente concedendo que isto fosse conhecido lentamente, desenrolando o mistério através dos profetas e através dos tipos. Amém. Agora nós podemos dar início a isto e ingressando a si mesmo, em si mesmo. Então, ele se expressou em Moisés. Olhem para Moisés. No tempo da perseguição das crianças, lá no Egito, ele nasceu para ser um libertador. Ele foi escondido nos juncos, exatamente como Jesus foi levado para o Egito. Ele saiu, ele subiu até a montanha e voltou com os mandamentos. Moisés. Jesus subiu até a montanha, seu primeiro sermão, aleluia, seu primeiro sermão da montanha, ele desceu de volta com os mandamentos. Vós ouvi dizer os antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo que aquele que atentar para uma mulher para cobiçar já cometeu adultério. Legislador, sacerdote, rei, líder, precisamente. Ele se expressou em José. Ele se expressou nos profetas, irmãos. Nós não vamos prosseguir porque já encerramos. Só esse parágrafo aqui. A mensagem, qual é a atração sobre a montanha, parágrafo 148. Já encerramos já, irmãos. Já está para dar 10 horas. 148. O mistério, né? O mistério. O mistério se desvelando lá no Monte Pôr do Sol, né? Lá na América. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra.
É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida. Outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias da voz do sétimo anjo, cumprirá o mistério de Deus. Aleluia. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 a 7, é a última mensagem para a última era da igreja. Aleluia. E isto se cumpre exatamente nesta era, de acordo com São Lucas 17, 30. No dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aí surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, surgirão falsos ungidos, mas a noiva está betumada, amém? A noiva está selada, aleluia. Nada mais pode mover o eleito, nada, nada. Aonde o cristão está, ele está representando a noiva. Você representa a noiva de Cristo. Por quê? Porque você é membro da noiva de Cristo. Se você vai a uma viagem, e você é filho de uma família, lá você representa a sua família em uma reunião. Não, eu estou aqui em nome da minha família, em nome da minha empresa, né? Eu estou defendendo aqui tal empresa, eu estou em nome dessa empresa, eu falo por essa empresa. E o Filho de Deus, o membro da noiva, ele fala pela noiva. Amém? Ele é um defensor da palavra, ele é um defensor da revelação. Nada, irmãos, que não seja a revelação da mensagem, não cabe mais na mente do eleito. Pastor William, eu tenho um livro tão bom, que foi escrito não sei por quem e tal, que tem uma teologia tão bonita. Não cabe nada, não cabe. Por quê? O crente selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Amém? Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Encerra aqui. O crente selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Amém. Glória a Deus. E lembrando aos irmãos que terça-feira nós teremos nosso companheirismo lá na chácara, né, no nosso recantinho. E vamos combinar, para quem não sabe onde é, encontrar aqui na igreja. Pode ser 8 horas, 8h30. Moilson vai, se tiver de carro, dar uma caroninha para os irmãos que puder ir. Quem sabe onde que é aqui? O irmão Zé sabe também. Onde nós batizamos o irmão Paulo lá. Foi, irmão Paulo? Então vamos fazer isso, né? Vocês e as mães que vão ajudar a cuidar das crianças. Tem um córrego lá, nós isolamos lá, bem isolado, mas a atenção nunca é demais. Bem, vamos fechar os olhos, vamos orar. Querido Deus, nisso estamos confiados, Senhor, nesta revelação, neste ensinamento que o Senhor tem colocado nesta última era, e ajuda-nos a crermos, Senhor, a nos agarrarmos mais e mais na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, receba a nossa gratidão,
Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Abençoa o pastor Milton, continua dando esta unção para ele. Abençoa também esses irmãos que vieram ouvir a tua palavra. Dá-nos um bom dia na tua graça. E logo mais o Senhor nos prepara para mais um culto à noite, Senhor. Pois nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer graças a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe. Abençoe o seu irmão. E até às 19 horas, né? Que Deus abençoe.